Muitas vezes, as tragédias que acontecem no mundo fazem as pessoas pensarem sobre a paz. Até hoje, são ensinados nas escolas os massacres que ocorreram durante a história do mundo. São ensinados nas escolas, documentários retratam eles, filmes também. Tomemos, por exemplo, o Holocausto, que foi o extermínio de mais de 6 milhões de judeus durante a Segunda Guerra Mundial. As próprias guerras mundiais servem de exemplo. E as outras guerras que acontecem no mundo. São coisas que nos fazem pensar sobre a violência que o ser humano pode causar à sua própria espécie. Albert Einstein, um dos grandes cientistas que passaram pelo mundo, falou que o ser humano era o único rato que construía a sua própria ratoeira, se referindo à bomba atômica. E na maioria das vezes, quando vamos procurar os motivos de tais coisas terem sido feitas, são os mais variados que nós encontramos. Pessoas cometiam violência, tirando a vida de outras pessoas pelos mais variados motivos. Intolerância religiosa, racismo e por aí vai. Depois desses terríveis acontecimentos, vários e vários movimentos surgiram em prol de propor a paz entre as pessoas. Depois de tantas mortes que ocorreram, o mundo, as pessoas, se conscientizaram mais sobre paz, sobre amor entre as pessoas, sobre o valor da vida das pessoas. Eventos violentos geraram coisas que, de alguma forma, são boas. Por exemplo, você tem a ONU, que é a Organização das Nações Unidas. A ONU meio que é o projeto finalizado do que surgiu durante a Primeira ou a Segunda Guerra, se não me engano, que foi a Liga das Nações, que é justamente uma organização para tentar manter a paz entre os países do mundo. Ou seja, a ONU e tantas outras coisas surgiram por causa de eventos violentos que aconteceram. Na história da igreja também foi necessário que houvesse um evento de violência para que houvesse paz. Na história da igreja também foi necessário que alguém sofresse, que alguém tivesse o sangue derramado, para que então as pessoas pensassem em paz. Não apenas a paz entre os homens, mas a paz dos homens com Deus. E é isso que nós vamos refletir hoje, sobre o sacrifício de Cristo, sobre como Ele influencia as nossas vidas, sobre como Cristo é o nosso maior exemplo de amor. Então, Filipenses 2, versículos 5 a 11. Tenho entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que, mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. E, reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso também Deus exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Senhor, meu Deus, meu Pai, te agradecemos por nós estarmos na tua casa, por mais uma vez ter permitido que teu povo se reunisse, meu Pai, para louvar o teu nome e exaltá-lo, Senhor. Nos abençoa, abre nossa mente, nosso coração, para que possamos receber a tua palavra e que ela nos transforme, meu Pai. Que essa noite nós venhamos, meu Pai, ser alimentados pelo que a tua palavra diz, meu Deus. Assim seja em nome de Jesus. Amém e amém. Todo o contexto dos versículos 1 a 11 de Filipenses 2 gira em torno de Paulo exortando os irmãos sobre o amor fraternal que deveria haver entre eles. Paulo aconselha aqueles irmãos que não procurem apenas os interesses próprios, mas também os interesses uns dos outros.
O objetivo de Paulo era aqui orientar os irmãos a olharem não apenas os seus próprios objetivos, mas também os dos outros, e então se oferecer para ajudar os outros. Então esse é todo o contexto que nós temos de Filipenses 2, do 1 a 11, Paulo orientando os irmãos sobre o amor fraternal que os irmãos devem ter uns pelos outros. E com isso, Paulo vai reforçar o seu argumento, trazendo a eles o exemplo de Cristo Jesus e na sua obediência ao Pai até a morte. É nesse contexto de amor fraternal que Paulo vai trazer o exemplo de Jesus como o maior exemplo de amor que nós temos de seguir. Paulo inicia seu argumento com a seguinte declaração: tenho entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Mas como Jesus pensava? Quais eram as ideias e as reflexões de Jesus sobre o mundo e sobre as pessoas? Ao lermos os evangelhos, nós encontramos Jesus amando, mas também repreendendo. Encontramos Jesus consolando, mas também exortando. Encontramos Jesus sendo amoroso em suas palavras, mas também sendo duro com aqueles que o escutavam. Nós encontramos em diversos momentos do Evangelho Jesus sendo amoroso, mas esse amor de Jesus não impedia que ele repreendesse o que estava errado. Isso não impedia que Jesus chamasse as pessoas de víboras também. Essas eram as formas de como Jesus lidava com as pessoas durante seu ministério. E em muitas partes é relatado de como as pessoas se admiravam da sua sabedoria. Muitas pessoas ficavam fascinadas com a doutrina que Jesus trazia para eles. E o contexto em que Paulo vai falar sobre pensar da mesma forma de Jesus é o contexto, como eu já falei, de amor fraternal, o amor que busca o bem do próximo. Paulo diz que Jesus pensou desse modo, ou seja, Jesus pensou nas pessoas além dele. Jesus pensou no seu próximo. E isso é reforçado no versículo 6, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Jesus existia na forma de Deus. Isso significa que ele possui o mesmo poder e os mesmos atributos de Deus. Em resumo, Jesus era Deus. É Deus, no caso. Paulo começa citando Jesus em um alto patamar, acima até mesmo dos anjos. Veja, Jesus não é semelhante a Deus no sentido que ele é um Deus menor. Jesus é o próprio Deus. Jesus não é um anjo, mas ele está acima dos anjos. Então Paulo apresenta Jesus num patamar muito elevado de magnitude e soberania. Entretanto, o mesmo versículo diz que Jesus não considerou que ser igual a Deus seria algo que deveria ser retido a qualquer custo. Jesus não considerou ser igual a Deus algo como a sua ambição, como aquilo que ele tinha de mais precioso. Veja, existem muitas pessoas que se esforçam para alcançar grandes patamares de vida. Muitas pessoas que vivem as suas vidas em função de chegar no alto, de serem os chefes. Mas veja, Jesus tinha um patamar muito alto tinha um status muito alto do que qualquer status terreno. Jesus não era apenas abençoado por Deus ou admirado por Deus. Jesus era o próprio Deus. Jesus era o próprio Filho de Deus. Mas ainda assim ele não considerou esse status tão elevado algo que ele deveria reter a qualquer custo, algo que ele deveria ter como a principal coisa da sua vida. Paulo diz que Jesus se esvaziou
ele se diminuiu e se tornou semelhante aos homens. Veja, Deus lá em cima, homens aqui embaixo. Quem olhasse para a sua aparência, veria apenas um homem comum. Os evangelhos não trazem detalhes sobre a aparência de Jesus, mas quem sabe Jesus era feio, quem sabe Jesus não tinha uma aparência que fizesse as pessoas desejarem ele. Entretanto, aquele homem era o próprio Senhor que estava se colocando na posição de servo. Por mais que ele parecesse um homem comum aparentemente, aquele homem, Jesus, era o próprio Senhor de tudo, se colocando na posição de servo. Essa palavra pode significar alguém que se oferece para ajudar o outro sem pensar no seu próprio querer. Alguém que se oferta em favor de outra pessoa. Então veja, Jesus não considerou o seu bem-estar. Jesus não considerou a sua posição como Senhor de tudo. Jesus não considerou a sua magnitude, a sua glória, a sua soberania como acima dos homens. Jesus se colocou como um servo. Jesus se colocou como alguém que serve das pessoas, como alguém que se oferece a outras pessoas. Mas Jesus foi mais fundo. Jesus não parou em ser apenas um homem e um servo. Ele se colocou debaixo da humilhação ao se deixar ser preso como um malfeitor e ser considerado um criminoso. Aqui vemos alguém que vai sucessivamente, vamos dizer assim, baixando de nível. Veja, Deus, homem, malfeitor. Tudo isso foi efetuado por Jesus como parte da sua missão, como parte do seu serviço. Ele desceu lá das alturas e se humilhou até ser considerado um criminoso. O próprio Deus se deixou ser humilhado por causa da missão. O próprio Deus se deixou ser tratado como um bandido, deixou-se ser espancado, deixou-se ser cuspido, deixou ser chicoteado. Paulo ressalta que a morte que veio sobre Jesus foi justamente a morte na cruz. Obediente até a morte e morte de cruz. A cruz não era uma morte rápida, como ser decapitado. Era uma morte lenta e dolorosa. Uma morte lenta, dolorosa e humilhante, onde um homem foi pregado em uma cruz de madeira, despido de suas vestes, e em um lugar onde todos poderiam contemplar aquele espetáculo de horror. Então imagina a cena no Calvário. Todos estão reunidos ali para verem um homem levantado, sem suas roupas. Esqueça aquelas pinturas que tem um pano cobrindo as partezinhas de Jesus. Aquilo é mentira. Não tinha pano nenhum. Então um homem completamente nu sendo levantado em uma cruz. E o que prendia ele na cruz não eram cordas. Algumas das pessoas trazem cordas, mas não eram apenas cordas, também eram cravos, eram pregos.
e todos olhando para aquele homem. Filipos era uma cidade romana, ficava na Grécia, mas era romana. Ou seja, eles podiam ter bastante conhecimento de como os romanos tratavam os criminosos. Eles podiam ter pleno conhecimento de como tratavam aqueles que transgrediam alguma lei e então eram condenados à morte. E essa é a parte mais pesada do texto de Filipenses 2, onde encontramos um Cristo humilhado, onde encontramos um homem sendo reduzido a menos que um ser humano. Criminosos não eram tratados como pessoas. Criminosos não eram tratados como seres humanos. Eles eram reduzidos a vermes, reduzidos a insetos. E o que nós fazemos com insetos? Nós esmagamos eles. Então perceba, o seu Deus se submeteu a ser tratado como um inseto para te salvar. O seu Deus se fez como menos que um ser humano para te salvar. Veja o Salmo 22, em que o autor fala que ele não era um ser humano, mas era um verme, desprezado por todos aqueles que o cercavam, que todos olhavam para ele, zombavam dele, faziam caretas e balançavam a cabeça. Por mais que o Salmo 22 tenha sido escrito por Davi, talvez contando uma história sobre a vida dele, esse salmo apontava para o sofrimento de Jesus. Nós vemos o Salmo 23, o Senhor meu pastor não me faltará, que fala sobre Jesus. Nós vemos o Salmo 24, que também fala sobre Jesus. Mas vejam, antes do Salmo 23 e do 24 tem o 22, onde existe a dor de alguém sendo abandonado, onde existe a dor de alguém sendo odiado, onde existe a dor de alguém sendo reduzido a menos dos irmãos, a menos que um ser humano. A cruz não era um simples instrumento usado para torturar um criminoso. A cruz não era um simples instrumento usado para fazer um homem sofrer, mas ela também servia de exemplo para que outros possíveis criminosos pensassem bem antes de cometer algum delito. Porém, nós sabemos que o que estava acontecendo naquele momento em que Jesus estava sendo humilhado não era só mais uma execução como acontecia geralmente. Aquela vergonha de Jesus não era só mais alguém sendo envergonhado para servir de exemplo. Era o plano da salvação de Deus sendo cumprido. Era o cordeiro que o próprio Deus proveu para salvar o seu povo, sendo morto em resgate de muitos. E se de fato Filipenses 2, 5 a 11 é na verdade uma canção sendo citada por Paulo, todas as vezes que ela era cantada, os filipenses se lembravam do que foi preciso acontecer para que eles fossem salvos. Todas as vezes que essa canção era cantada, as pessoas se lembravam o que Jesus teve que passar para que elas fossem salvas. Elas eram lembradas de toda a dor a quem o próprio Deus se submeteu para salvar o seu povo. Mas o texto não termina por aí. O texto não se encerra com Jesus sendo humilhado. Ainda era necessário contar o resto da história. Versículos 9 a 11. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Então temos no texto o relato de alguém que estava no alto, se diminuiu e depois foi exaltado.
Ou seja, Jesus começa lá em cima no texto, sendo o próprio Deus. E então ele vai diminuindo, diminuindo e diminuindo. Mas então, no fim, Deus o exalta. Jesus desceu até a terra, se fez homem e servo, se entregou como um ladrão e um cordeiro, foi morto, e então Deus o exalta, colocando acima de todos. Então, ao soar o nome de Jesus, todo o joelho de todos os seres se dobrarão e confessarão que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Essa é a redenção de Deus, meus irmãos. É o próprio Deus enviando o seu Filho para que ele se humilhe, para que ele se reduza a nada, para que nós sejamos salvos. Mas Deus não deixa que seu Filho seja desamparado, não deixa que seu Filho veja a corrupção. Ele então toma dos mortos e o exalta e coloca acima de todos os nomes, e coloca acima dos anjos, para que então, ao só o nome do seu Filho, todos os seres existentes no universo se dobrem ao nome de Jesus. E para encerrar, eu quero trazer 3 aplicações. A primeira aplicação é: o sacrifício de Jesus é o nosso maior exemplo de amor. Quando falamos sobre Jesus morrer por nós estamos falando sobre alguém ter deixado toda a sua glória e se fazer semelhante aos seres humanos e sofrer tudo aquilo a que eles estão sujeitos a sofrer. É como aquilo que o autor de Hebreus coloca: ele foi tentado em todas as coisas, mas nenhuma delas ele pecou, para que ele resgate muitos que são tentados. Ou seja, não diga que Jesus não te entende. Ele entende. Tudo que você passa, Jesus passou. Jesus passou pela aflição das pessoas não confiarem nele. Jesus passou pela aflição de ser abandonado. Jesus passou pela aflição de ter seu corpo exposto, de ser humilhado pelas pessoas. Então entenda, Jesus, por amor, se submeteu a tudo que você tem que passar, para que então você fosse salvo. A segunda aplicação é: ninguém nesse mundo irá permanecer de pé ao ouvir soar o som de Jesus. Absolutamente ninguém, ao ouvir o som do nome de Jesus, vai se manter de pé. O próprio texto diz que todos vão confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Paulo não coloca que apenas os salvos irão declarar isso, mas todos, desde crentes a descrentes, até mesmo aqueles que mataram Jesus, todos aqueles irão se dobrar e confessar que Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Até mesmo aqueles que negam que Jesus existiu, ou aqueles que dizem seguir Jesus, mas na verdade corrompem o Evangelho, todos estes irão confessar que Jesus é Senhor. E a terceira e última aplicação é: ao sermos salvos por Cristo, nós também devemos ter o mesmo modo de pensar que Ele teve. É assim que o texto começa: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Assim como Ele não considerou seu status como Deus em favor de nós que somos meros seres humanos, não devemos nos achar tão importantes ao ponto de nos negarmos o serviço ao outro. Se até Jesus, que é Senhor, se humilhou, se fez como servo, por amor de nós, quem somos nós que não somos senhores de nada, para negarmos o serviço a um irmão da igreja? Na verdade, quem somos nós para nos negarmos o serviço a alguém que não é da fé? Talvez você pense: não, porque fulano é ruim, porque fulano
me ofendeu, porque fulano fez algo que eu não gostei. Perceba, você fez muita coisa que não agradou a Deus. Você fez muita coisa que ofendeu a Jesus. A verdade é que você ainda faz. Nós fazemos muitas coisas que não agradam a Deus. Mas mesmo assim, todo dia que você se levanta, Deus diz para você que você é um salvo. Deus diz que Jesus te salvou, embora você cometa muitos pecados contra Ele. Logo, que desculpa você tem para negar o serviço a alguém por ter te humilhado, a alguém por ter te machucado? Meus irmãos, percebam, quando Jesus nos salva, nós também nos tornamos participantes do plano de salvação de Deus. Quando Jesus nos salva, Deus nos torna instrumentos para que Ele possa salvar outras pessoas também. Perceba que Jesus não disse na sua ida ao céu: fiquem aí e descansem até que eu volte. Jesus não disse para você ficar parado e dizer que você é salvo. Jesus disse para que você fosse entre as pessoas e pregasse tudo o que Ele ensinou para elas. Então veja, alguém que é salvo não é alguém que se contenta em ficar parado. Alguém que é salvo é alguém que se oferta ao serviço. Alguém que foi salvo por Jesus é alguém que se entrega em favor dos outros. Então que nós celebremos o sacrifício de Jesus para nos salvar e que nos lembremos que ao sermos salvos por Ele, convém que também nós vivamos como Ele viveu. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém e amém.